Rafael. Boa noite, Débora. Tudo bem com você? Tudo, e você? Tô aqui tomando um cafezinho. Como é bom começar de forma espontânea, assim, né? Mandando esse boa noite de dentro da alma. Você tá bem, minha amiga? Tome o café, toma. Olha lá. Delícia. Mandou um seja bem-vindo pra galera. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, toda segunda-feira, às 21 horas, no Spotify e no YouTube, um episódio novo. É isso aí. Falamos semanalmente sobre saúde mental. Toda semana vem um convidado diferente, dá o seu relato pessoal. Às vezes vem alguém que é especialista na área também, Sim. seja psiquiatra, psicólogo, um terapeuta holístico, um terapeuta comportamental e uma terapeuta que nós temos aqui hoje, que ela é da parte integrativa. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Érica Torquato, tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pela recepção. Vocês estão sendo maravilhosos. Que bacana. Que graça. Bati o olho no seu perfil e achei sensacional. Eu olhei lá, terapeuta holística, mas não é terapeuta holística, é a terapeuta integrativa. Qual que é a diferença? Aliás, você que tem mais domínio para explicar pra gente, consegue dissertar um pouquinho sobre as duas? Na verdade, o terapeuta holístico, ele é o terapeuta integrativo. A gente só ajustou realmente o termo para ficar mais certo, assim, né? Porque agora a gente tem uma graduação de terapias integrativas. Então, você já consegue fazer uma faculdade realmente focando as matérias em fazer isso. Porque antes, como que era? Para você ser um terapeuta holístico, que era o nome, você tinha que fazer vários cursos separados do que você gostaria de tratar ali, né? E aí depois você se colocava como um terapeuta. Hoje a gente já tem uma graduação para isso. Então foi colocado o nome terapeuta integrativo complementar, né? Que você vai complementar ali a pessoa já estando no médico, com psicólogo, ele vai frequentar também a terapia integrativa, que faz esse papel junto. É a cigana Catita, lembra? Lembro. Eu sou terapeuta holística. Como que é a cigana Catita? Eu não sei se você tá falando. A menina explicando toda a série, ela quer zoar. Não, só pra dar uma descontraída. Antes de bem amplo, continuar, né? demais. Eu É tenho muito muitas amplo. dúvidas aqui, que a Érica vai, se possível, sanar. Mas antes disso, vamos agradecer quem nos apoia, Débora. Vamos lá, os nossos parceiros. Fala 1, aí, 2, Rafa. 3 e o primeiro parceiro. Tcharam, Vamos apareça. sortear. Tarará. Roda, Vamos lá. roda. Quem nos apoia e tem tudo a ver com saúde mental, que é o Gummy Vibes. O que é o Gummy Vibes, dona Débora? Gummy Vibes é uma goma, é um ursinho delicioso no sabor de menta e maracujá. Pra Suplemento que serve alimentar o em Gummy pastilhas de Vibes? goma. Exatamente, ele é um suplemento onde ele vai te auxiliar na ansiedade, nessa euforia, né, nessa agitação, cognição, insônia, humor. O Rafa às vezes precisa dar uma estabilizada no humor. Tá meio fora do ar. Exatamente. E aí o Gummy Vibes ele vai te auxiliar. Ele não substitui o tratamento, por isso que ele é uma suplementação. Não substitui o tratamento, não substitui o médico. E se você é o nosso seguidor, se você é o nosso ouvinte e quer comprar Gummy Vibes, usa o nosso cupom de desconto que é EUTBM Podcast. Você tem 10% de desconto e frete grátis. É isso, Rafa? É isso mesmo. Sigam lá, @GummyVibes. É gummy, né? Que se escreve. Isso. Mas é o Good Gummy. Isso. E também agradecer as meninas da Mente Ativa, que cuida aí do marketing digital, uma agência 100% nacional, mas abrange o país inteiro. Elas possuem clientes fora do Brasil. Mentira! Sério? Nossa, arrasou. O Gummy na tela agora. Gummy na tela. Gummy Vibes. Isso aí, Gummy Vibes e Mente Ativa. Beleza, Valeu. dona Érica? Então você estava explicando para nós, né, que é a formação da terapeuta integrativa complementar. É esse o nome que estava me fugindo. E você teve uma primeira formação? Não é uma faculdade, na verdade. Eu fiz um curso de conscienciologia, que as pessoas têm bastante interesse, né? Que é o estudo da consciência e da projeção astral. Que aí já pega uma partezinha mais... um pouquinho diferente ali da espiritualidade e tudo mais. Então, eu comecei a falar muito disso nas minhas redes sociais e as pessoas têm bastante interesse. Mas envolve espiritualidade? Digamos que sim, porque a gente vai estudando realmente a consciência e aí a parte da projeção astral é aquela parte quando a gente vai dormir, nosso corpo astral sai do corpo, né? Ele tem aqui um sonho lúcido ou pode ir para outros lugares, então a gente estuda realmente isso. É um lugar, é uma instituição, inclusive é bem aqui do lado, aqui perto. E a gente tem aulas sobre isso, voltada para isso. Com laboratório, a gente faz as experiências, é muito legal. Que legal. Será que é o Instituto do Sono? Não, é o Instituto do Sono? Não, é o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Olha que legal. Conscienciologia. E tem alguma coisa a ver com as fases do sono, esse estudo?
Da projeção astral, a gente consegue, sim, também falar um pouco sobre isso, só que não é tão puxado pra parte do sono, sabe? Tá. E mais pra parte que a gente realmente sai ali do corpo e como E fazer qual isso fase do sono que acontecer. isso acontece? Porque tem as Sono fases do REM, sono, não né? tem o sono REM? Provavelmente é no mais pesado No ali, profundo, né? Aquele né? que você tá- Exato, aham. Como que, Érica, aquele lance de que você tá dormindo e você pensa que vai cair de um penhasco. Nossa, aí e você, tem um espasmo, né? espasmo. Como que explica esse fenômeno? Deus me livre. Na conscienciologia, no estudo da projeção astral, a gente fala que quando isso acontece é o acoplamento ali do nosso corpo astral no corpo mesmo, né? Então, quando a gente tem nosso corpo físico, a gente sai com o corpo astral e quando volta é que faz aquele encaixe. Que dá o ali. choque. Digamos Parece que tá isso. caindo. Aham, e aí faz esse acoplamento e é aquilo ali. O meu marido, eu não sei se ele cai, mas alguma coisa ele faz. Ou ele joga futebol, ou ele dá uma porrada, ou ele dá um chutão, vira e mexe, Sério? assim. Ou quando ele Acho tá... que ele aproveita, né? Finge exato. que tá dormindo e já dá na orelha dela. Ele vai pegando no sono, aí ele tem os espasmos, só que assim, é longe, sabe? Uhum. Aí dá um socão, um chute. Aham. E voltando a falar do sono, quando eu tava com as crises muito fortes de ansiedade, assim, tava no auge, tava muito agitada, um dos sintomas que eu mais tinha era pesadelo. Pesadelo, mas era surreal. Quando você tava com estresse, essas paradas? Não, quando eu tive as crises de ansiedade, que eu tava ali no momento onde eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí eu fui até o psiquiatra e era um momento que eu tinha, de fato, eu não me reconhecia mais, por isso que eu fui atrás de ajuda. E eu tinha muito pesadelo, muito, 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 muito pesadelo. E aí, quando eu fui pesquisar as coisas sobre crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, tem um sintoma lá que é o pesadelo. Inclusive, um dos pesadelos que eu tive, eu tava brigando com alguém muito, assim, de bater. E eu... Conseguia? Não, O duro é quando você tenta só e não que era vai. muito real o pesadelo, era uma coisa muito louca. Todos eram muito reais, assim. E eu acordava, às vezes, agitada. Às vezes, se eu tava chorando no pesadelo, eu acordava chorando. Era uma coisa Rola louca, isso, assim. Érica? Rola. E aí, Continua? um desses Lógico. pesadelos que eu tive, eu fui pra cima de alguém pra brigar, e aí eu dei 3 socos, assim. Só que era tão real que, de fato, eu dei esses 3 socos. E aí, o meu marido e eu, a gente dorme muito próximo, assim. Ele tinha virado, sorte que ele tinha virado, porque eu dei Você não ia 3 na cara socão dele? na cabeça. Não, E aí ele acordou, e eu, Sem entender depois, nada. eu não conseguia dormir de tanto que eu ria, porque era muito Nossa, ela bate no real. cara e dá risada. Que Era legal. muito real. E isso tem... No caso, ele acabou de chegar aqui. Você viu que ele passa, o cara apanha e a mulher dá risada. E aí, qual que é a relação que a gente tem sobre esses pesadelos, sobre isso que você estava falando, do estudo do sono? Na parte do físico, quando a gente tá com ansiedade, realmente, se dormir mal, os pesadelos podem acontecer, né? Mas a gente fala, quando a gente tem esses sonhos muito reais, pode ser uma projeção ou um sonho lúcido mesmo, onde a gente tá realmente acordado, sem ser só o corpo físico, né? Sim. E as emoções vêm todas juntas, igual você falou, a gente fica muito triste no sonho, acorda muito triste também, com aquele sentimento, com aquela sensação. E na conscienciologia a gente vai estudando o que vai acontecer. Então a gente mantém um diário de sonhos, todo dia você vai anotar o que você já ouvi sonhou. falar isso. Porque olha, isso eu não também sabia. aumenta a nossa lucidez. Por exemplo, se você não é uma pessoa que tem muita... A gente vai treinando a lucidez nessas projeções. Então, o nosso objetivo é realmente acordar lá, perceber que está acordado e fazer o que quiser. Lá na conscienciologia, a gente tem um propósito de fazer assistência para outras consciências. Então, a gente vai sempre mandando de uma maneira mais abrangente de falar, a gente emana as melhores energias para outras consciências, porque o nosso objetivo é realmente que todo mundo evolua. Tem Então, que anotar pós-sonho. Acordou, anotou, porque normalmente a gente vai esquecer. Então, acorda, a primeira coisa que faz, você anota. Porque aí isso vai aumentando nossa lucidez durante uma projeção e um sonho lúcido, sabe? Então, cada vez mais você vai tendo mais essa habilidade. Sim, Mas é não verdade que vale você não- anotar sonho erótico, Rafael. Esse você pula. Não, se tiver que anotar tudo, eu anoto. Não pode. Você tem Não. vários, Débora? Vai, Vai, malandrona. Mas eu tenho com quem resolver ele do meu lado, não é você, né? Vai, Que acorda e fica malandrona. assim, a champanhe Pode, eu no vou dedo. tomar banho. Nossa, que engraçado. Eu até perdi O Rafa Não, tá lembrei solteiro. lembrei da pergunta que eu ia fazer pra ela. E esse lance de sonho não tem uma pegada que é meio que são elementos. Na verdade, o sonho, cada um tem uma representatividade. Aham. Ó, eu sonhei com um cachorro. O cachorro na minha vida representa tal coisa. Uhum. Eu sonhei com casa antiga. Casa antiga representa infância. Não rola isso? Rola. Então, inclusive, eu acho que tem uma parte dos nossos sonhos que
é totalmente mental ali, das coisas que a gente tá passando no momento, e realmente não chega a ser uma projeção e nem um sonho lúcido, sabe? Sim. Não chega aí pra esse ponto, é mais aquilo que tá acontecendo no momento, que aí vem todos esses estudos aí, do cachorro que significa isso, de sonhou Sim. com a mãe, é por isso, isso. Dente caindo, né? Ó, dente caindo que é embaçado. Né? Aí é uma parte Mas a parte do que tá espiritual. acontecendo no seu dia a dia ali. Por isso que é importante a gente sempre estar estudando essa parte. É uma parte muito importante da nossa vida, porque todo dia a gente deita para dormir. Tem muitos sonhos durante a vida. Então é legal a gente estudar essa parte, anotar, porque aí você vai se entendendo melhor. Ó, hoje eu acho que eu tive um sonho, daqueles que não faz sentido nenhum, provavelmente não foi uma projeção, nem um sonho lúcido. Pegou um elevador, chegou na praia, Então, pulou de paraquedas dentro do mar. Aquela falação mental ali, só que quando você estava dormindo. Então hoje eu acho que eu tive um sonho lúcido. Eu estava acordada lá no meu sonho. E qual que é a diferença de uma projeção para um sonho lúcido? Num sonho lúcido, você consegue mudar as coisas. Então, eu tô acordada lá, percebi, tá muito real, tipo, né? Muito real, e eu consigo mudar a cor da parede, por exemplo. Isso é um sonho lúcido. Peraí, como que é? Você tá sonhando tão real que você consegue mudar a cor da parede? Daqueles sonhos exemplo. reais que você Sim. tá acordando no seu sonho e você consegue mudar as coisas. Muda a cor da parede, ou meio que um pesadelo, consegue fazer aquilo. Não, uma pessoa tá te perseguindo, você consegue tirar a pessoa. Não quero, tira. Ai, Deus me livre. Sabe? Credo, misericórdia. Não tenho esse controle ainda. Não. Então, É isso que a gente natural vai esquecer o estudando. sonho É natural, é quando normal. a gente sim. acorda. Se você tiver 5 sonhos na noite, você só lembra do último? Não, você pode lembrar de Eu já ouvi todos. dizer isso, que você sonha várias vezes e só lembra do último. Não. Rola de você sonhar vários e lembrar também. Sim, com certeza. Principalmente, muitas vezes acontece, você sonha, aí acordou de madrugada e volta a dormir, e beleza, aí sonha de novo, acorda, sonha, lembra só do Continua. último. Só que aí, às vezes, no final do dia, você acorda, vai vivendo o dia, no final do dia, Você alguma coisa lembra. acontece. Caraca, calma aí, eu sonhei isso também, mas outros sonhos também, então pode sonhar várias vezes e lembrar também. E a projeção, a diferença, numa projeção você não consegue mudar as coisas, porque você realmente tá lá. Então é como se eu dormisse nesse cômodo e conseguisse me projetar pro cômodo do lado. Eu não vou conseguir mudar a parede ou qualquer outra coisa assim. Então, isso é uma projeção, é algo real que tá realmente acontecendo. E às Isso vezes é você emocionante. acorda na madrugada por causa do sonho. Sim. Alguma coisa te agitou, Você sei quer me lá. deixar puto da vida é pesadelo. Às vezes eu acordo com pesadelo e você acorda nervoso, né? Aham. Mas Puta, não você queria sonhar. observou se foi um dia que foi agitado, alguma coisa aconteceu, você tá preocupado? Se eu tô preocupado, se eu como muito. Então todo Sim. dia. Não, à noite. Como à Você noite. todo dia tem pesadelo. Quase todo dia. Porque você come muito. O nosso dia a dia realmente determina muito como vai ser nosso sono ali, né? E se nosso sono realmente estiver mal por conta da digestão e Sim. tudo mais, a gente vai ter sonhos daquele sem pé nem cabeça que não vai ser legal. Tanto que na projeciologia, para quem tem interesse nisso, pra gente aprender a se projetar, comer 2 horas antes de deitar, para não ter uma Comer digestão leve, ruim, comer né? leve, fazer celular? higiene do sono. Ah, Sem celular isso 2 aí- horas isso aí antes é de judia. dormir. Eu posso estar Entendeu? morrendo de sono, Mas ela vai morrendo. lá. Eu deito na cama, pego no celular, putz. Exato. Igual TV no quarto, né? Se Isso você não dá. liga a TV, tem gente que não, que precisa pra dormir, mas eu fico agitada, assim, eu presto atenção. Televisão no quarto acorda é embaçado. muito. Sim. Eu tenho um sono muito agitado. Eu preciso trazer toda a atividade assim. Hoje é um dia que, eu chego em casa, sou capaz de correr maratona, porque essa Agitação. agitação social aqui, eu Pega acordo com sério. ressaca social, sabe? Uhum. Você já sentiu Não. que você no dia seguinte acorda com ressaca, nem bebeu? É o sintoma da ressaca, só que tu não bebeu. Será que não é da pessoa que tá ao lado? Tipo, A da- tua energia vai é pela toda. agitação, você desgasta assim, Aí no outro dia você acorda, cara, ressaca, assim. Na quarta-feira é um dia que eu tenho ressaca social. Eu preciso ficar, de manhã, assim, menos, mais devagar, E a semana que tem várias coisas, imagina, você fica esgotado. Pô. Esgotado. Fala com muitas pessoas, pensa demais. Muito, a sua energia Carrega, vai indo, vai indo. Se você ainda não tem um sono legal, é pior ainda. A televisão no quarto é um problema, assim. E esse ano eu tô vendo bastante disso, até pela... Falam que ela solta, né? Que não é radiação. É mas que a luz azul, não é? Não é nem a luz azul, mas só a presença dela tá ali. E tá com aquela luzinha luzinha vermelha. vermelhinha. Isso já Mesmo vai pro nosso desligada. corpo, sabe? De alguma maneira. Jura? assim. O infravermelho, né? Aquele... Não é radiação, mas é energia eletromagnética, alguma coisa assim. Ela passa, Que né? vai o celular, o Wi-Fi, tudo. o Wi-Fi se estiver no quarto, televisão, isso tudo influencia no nosso corpo e no nosso sono. Muito influencia. Muito. Você vê as São doenças. ondas, né? Rolando. Ondas, Cada exatamente. vez mais o câncer tem
pego crianças, enfim, as idades mais novas, porque hoje não existe nenhum lugar que você está que não tem radiação. Sim. Exatamente isso. Exatamente. Você tá Wi-Fi o tempo grátis, todo. livre, é tudo que é quer. Exatamente. E recentemente eu fiz um estudo do sangue vivo, que foi incrível, eu nunca tinha feito. Ela pega uma gotinha do sangue e coloca ali na lâmina e vê na hora o que está acontecendo nas suas células. Então você vê todas as células, o tamanho que elas estão, se tem a influência da radiação, e no meu caso tinha muita de celular, de dormir do lado. Caramba! Então você Nossa, o meu consegue dorme ver- embaixo do travesseiro. Então isso aí vai mostrar no seu sangue ali o que está acontecendo, Você sabe? dorme com o celular embaixo? Literalmente, do travesseiro? Porque Falam agora... que faz mal pra caramba. Faz muito mal. Mas é por conta dessa projeção do quarto. Agora eu tô sem uma mesa de cabeceira. Aí... Uhum. Deixa mais distante. Aí eu acabo deixando ali. Mas não é legal? Não, é. Não mesmo? Daí depois Deus disso me eu livre. só coloco o celular no modo avião e deixo longe pra... Sim. Dá Só uma o despertador, evitada. melhor É. coisa. Bom, mas deixa eu só trazer um pouco para o nosso tema desse mês, Rafa. Sim. Setembro amarelo. Uhum. Inclusive, estamos aqui A caráter. exatamente. E explica pra gente um pouco essa relação do sonho. Você acha que essas pessoas que querem se suicidar, que têm pensamentos suicidas, como que isso pode... que ela pode prevenir? Como que ela pode fazer no sonho? Existe esse desejo no sonho de quem já tem essa predisposição, quem está vivendo esse momento? Na parte da projeção astral, a gente continua a mesma pessoa, a gente só não tá no nosso corpo físico. Então, se ela tá se sentindo de certa maneira aqui, lá também vai ser a mesma coisa, né? E através do sonho, ela pode procurar se conhecer melhor ali, ter às vezes... Porque a depressão ela tá muito ligada aqui no físico, às vezes a pessoa não tá conseguindo lidar com as situações, com tudo que tá acontecendo. Então, talvez ali o estudo do sonho, né, ela traga mais esse autoconhecimento, consiga dar essa desprendida melhor. Então, é um bom caminho para quem tá passando por isso, para tentar, né? Tentar fazer as coisas diferentes. Sim. E sono também é muito importante, né? Quando a gente tá nessa fase assim, eu fui uma pessoa que eu já tive depressão, quando eu tinha 15 anos. Sim, bastante. Profunda, assim, leve, profunda, de jura? tentar tirar minha vida, assim. Com Durou 15 quanto anos, faz tempo? 12 anos atrás. Tá. Tá. Durou quanto tempo, você lembra? Acho que uns 2, 3 anos, assim. Teve algum motivo, você lembra? Qual foi o Então, gatilho? eu tive uma pré-adolescência conturbada, porque meus pais se separaram, a gente se mudou muito de cidade, Sim. né? Então aquilo foi juntando, era uma fase assim que já é a pré-adolescência, que tem um monte de coisa pra você lidar, Muito conflito, amigos, faculdade, um monte de coisa pra pensar. Então eu não tava aguentando lidar com tudo aquilo e eu, assim, não conseguia lidar com os meus pensamentos. Eu era dominada por eles, sabe? Você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais novo. Você pensava muito? Muito. Sua mente não parava. Não parava. Isso é Isso embaçado é demais. uma das piores coisas, É. assim. Eu fui dominada mesmo, assim. E aquilo me causava uma exaustão. Pensar demais Total. causa tudo, né? Sim. Total. Você tinha 14 anos, aí foi quando você veio morar pra São Paulo, foi essa fase? Você era de Foi. Curitiba, né, que Isso, você comentou? de Curitiba. Aí veio pra São Paulo, aqui você São começou a ter Paulo. sintomas. E quais eram esses sintomas? Não, eu tive lá. Lá foi já? a pior fase. Eu vim pra cá com 15, uns 16 anos. Eu viajava bastante, né? Então, morei em Curitiba, em Florianópolis também tive um episódio. Morei em Florianópolis e tive um episódio mais sério lá, que tive que voltar às pressas pra Curitiba pra realmente falar: não, calma aí, preciso Você tinha cuidar crise de de mim. pânico. Tive crise de pânico e aí desenvolveu a depressão por conta dessa ansiedade maior, né? Então eu pensava muito no futuro e também me lamentava muito pelas coisas do passado. E aí é que tá a mistura Sim. pra Que não dar assim, certo. um sintoma físico, você lembra? Que você pode relatar? Da crise de ansiedade, de É. pânico, palpitação, o Falta de suor, ar. falta de ar, tremedeira. A depressão é muito uma tristeza, parece que distorce a sua visão do que está acontecendo, né? E o engraçado foi que recentemente eu revivi um pouco desse sentimento e foi muito legal pro meu autoconhecimento, porque eu tive um bebê, né? Agora meu bebê vai fazer 11 meses. 11 meses? É Isso. muito bebê. É menino? É menino, Como ele chama? Filipe. Filipe, Isso. o nome do meu primo. Filho da minha prima. É. E eu tive depressão pós-parto. E foi uma loucura, porque diferente da depressão que eu tive na adolescência, que é aquela que parece que vai vindo devagar, e quando você vê tá uma bola gigante,
a depressão pós-parto, ela é, assim, súbita, porque é muito física, é muito hormonal, é um desequilíbrio dos Ela vem hormônios. meio É químico, igual um raio. né? É químico, Total. então, A depressão assim, pós-parto aqui é 100% químico? 100%, porque assim, aquela Tem alguns coisa... pacientes que já têm uma predisposição. Exato. Por exemplo, se é um paciente bipolar, tem uma predisposição maior de ter uma depressão pós-parto, Tá. porque já tem ali algo de errado que não tá dando Já certo. tava rolando alguma uma parada Eu, errada. por exemplo, eu tive Mas quando... você teve quando você era Depressão quando novinha. eu era novinha, então meus médicos já sabiam disso, eu já fui meio que preparada para esse... Mas eu tava tranquila durante a gravidez, falando, não, tá tudo bem, apesar de ter as partes de aceitação da gravidez, a nova fase de vida, foi uma fase muito difícil, eu tava achando que tava tranquilo, mas assim, ter o parto e já ali na hora do parto parece que as coisas, sabe, é aquela depressão. Ali já É começou. muito, é automático. Ô, Érica, Uma só coisa pra muito gente louca. entender, assim, até chegar na gravidez, Sim. você teve a depressão com 14, né, com 13, 14 anos, Isso. na adolescência, você mudava muito de casa, seus pais se separaram, e como que você fez pra sair dela? Depois nós vamos chegar na depressão pós-parto. Foi ali que eu comecei realmente a me apaixonar pelo mundo que eu vivo hoje das terapias integrativas e da conscienciologia, porque eu comecei a querer estudar o porquê que isso estava acontecendo, como que eu poderia sair disso, né? Fiz acompanhamento com um psicólogo, que foi essencial, que realmente conversar, pôr pra fora, ajuda Só psicólogo, a não entender. foi no psiquiatra. Eu cheguei num psiquiatra, só que eu não quis tomar os remédios, assim. Porque eu fui lá com ele, eu desabafei tudo com ele. E aí parece que ele só receitou uns remédios e pra mim não foi legal, sabe? Aí eu era bem novinha, eu não era nem maior de idade. Junto com os meus pais ali, a gente chegou à conclusão de esperar. Mas é o sentimento da maioria das pessoas que vai ao psiquiatra, né? Não quer tomar. Porque, primeiro, que você tem preconceito e não quer usar o medicamento. Segundo, que não existe um exame não de dá pra tirar imagem, sangue, um exame de pelo sangue. Então, a consulta ao psiquiatra, ela é muito estranha, porque tu vai lá, bate um papo, legal, então agora, você toma isso daqui. Ele vai tateando, né, o psiquiatra. Exatamente. Ele vai sentindo, vai vendo os seus sintomas, e aí vê qual medicação que se encaixa. Aí ele receitou uns tarja preta lá e eu não quis na época. Eu falei, não, vamos tentar uns caminhos alternativos, né? E aí foi que a gente foi tentando. Aí a minha psicóloga da época era até uma psicóloga gratuita da igreja da minha avó, que ela era católica, ela me levava Sim. lá. E ela trabalhava com florais e com aromaterapia. Então foi lá que eu comecei a me apaixonar mais por isso, sabe? Ela me passou Sim. florais de Bach, que são aquelas gotinhas da essências com flores, né? Sei. Para tratar, para ajudar, né, auxiliar na Sim. ansiedade, na depressão. E o óleo essencial. Óleo essencial, adoro, lavanda. Isso. Você curte, Lavanda. Léo? Gosto. Meu, e posso falar? Faz diferença. Faz, é É uma aí que eu ia coisa chegar. muito louca, porque, pra você ter uma noção, eu tenho um umidificador no quarto que não é nem apropriado para fazer isso, mas como a gente usa muito o ar-condicionado lá, seca muito o ambiente. E aí eu ligo o umidificador e aí eu pego o óleo essencial, pingo umas gotinhas ali, meu, sente diferença. O Adri fala, nossa, é diferente. Quando o Adri tá À noite viajando, é diferente? é total, assim, Muito. é de desmaiar. De Juliana lavanda? fica Óleo de desmaiada. lavanda? Não, é sensacional. E aí, o Gustavo, quando ia dormir lá no meu quarto, aí eu colocava uma, duas Gustavo é o gotinhas. filho dela. O meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos. No meu quarto, eu pingava uma ou duas gotas assim na mão, esfregava e dava pra ele cheirar. Aí no dia ele falava, pô, mas essas ervas aí que você bota, mas eu não sei o que acontece que eu desmaio. Meu, é muito Vou diferente. experimentar esse aí. É muito De bom lavanda, mesmo. é maravilhoso. Óleo de lavanda. Óleo essencial de Óleo lavanda. Mas tem que É. ser marca boa, né? Porque. Você precisa ver Mas só não é se o natural? óleo é puro. Ah, É porque tem algumas marcas que misturam, então acaba não sendo realmente puro. Tem Puro. várias marcas boas, né? pra render, né? Os caras põem... E tem a diferença também do óleo essencial e daquele óleo aromático só. Não é a mesma não coisa. é só essência, né? Essência, não é. Não, É não é. óleo Tem que ser essencial. óleo Óleo essencial de essencial. lavanda. Isso. Esse ele Beleza. pode ser realmente terapêutico, assim. Porque ele é bem puro, né, da planta, extrai às vezes do caule, da folha, das flores. E aí o cheiro ele vai nos receptores mesmo do nariz e isso vai para o sistema límbico ali do cérebro e vai fazendo essas ações. Então, de lavanda é muito bom para ansiedade, para relaxar, para dormir. Nossa, é ótimo. De dia é bom de laranja. Laranja é muito bom para enxaqueca Mas só também. não precisa pôr na língua, só Tem cheira. alguns que tem a indicação de
de tomar uma gota, né? Há controvérsias ainda sobre isso. Tem terapeutas que defendem isso de tomar, mas outros que não. E você? Eu aprendi que não. Então, eu prefiro realmente... inalar o... Só colocar no difusor, pingar umas gotinhas, às vezes, aqui no pulso. Aqui tem uns difusores que são um colarzinho, que você põe aqui, você vai sentindo aquilo com mais frequência. Isso eu já vi. Pingar umas gotinhas de lavanda no travesseiro pra dormir, é maravilhoso. Tem várias terapias, eu vou atrás, porque eu tomava uma medicação pra dormir. E eu parei. Fala, faz um tempo, alguns dias assim, é muito bom. Indutor do sono? Era aquele lá. Aquele lá. Aí eu parei e, putz, tá muito melhor meu dia. Tá rendendo mais no sentido de não esquecer as coisas. Porque a memória recente vai pro buraco. Porque sem sono, esquece, né? E você só conseguia dormir se fosse com medicamento. Eu tava vicia, né? Com certeza. Aí, eu acho que não só o vício do químico, de querer o químico, mas você bota também. Na tua cabeça. É igual aquele papo que a gente estava tendo antes sobre o medicamento do hiperfoco. É aquilo, você busca, você sente diferença. E aí você fala, eu quero ser aquela pessoa. Como que eu consigo ser aquela pessoa? Quando eu tomo aquele medicamento. Então tu vai atrás desse... Era tão físico e químico a parada meio que junto assim, que quando eu tava chegando, eu até salivava, assim, de lembrar que eu ia tomar, que delícia. sabe? Fazer assim, tá ligado? Olha, teve um período da minha vida muito difícil. Foi a primeira vez, assim, que eu fiquei extremamente agitada. Não tive depressão, eu, de fato, não tava conseguindo lidar com alguns problemas muito grandes que estavam acontecendo naquele momento. E aí, um amigo do trabalho, na época, eu trabalhava naquela época, Rafa. 2010? Daquela época, O meu filho tinha 2 anos. Não. 2 anos. E aí, um amigo meu, vai trocar ideia com o médico, cara. Às vezes ele te dá um negocinho só pra você dar uma acalmada, porque tá difícil. Quando a gente não consegue lidar com algumas coisas, a gente acaba abrangendo isso pra todas as áreas da nossa vida, essa agitação, esse nervosismo. Vai trocar uma ideia com o médico. Aí fui, na época, conversei com um psiquiatra lá, ele não me receitou medicação, mas ele falou, olha, toma, era o nananã de gotinhas, toma esse medicamento, começa primeiro a cuidar do teu sono. Mas é tarjado? Alopatia? Com a letra R. Tá. E aí, vai em gotas, porque não precisa de muito, o teu caso não é muito difícil, mas só se você cuidar do teu sono, já é algo que a gente vai conseguir tatear e resolver. Bom, beleza, fui pra casa com a bendita da gota. E ele não tomou muito, ele me prescreveu acho que 3 ou 4 gotas, era uma coisa assim, só mesmo pra você... Você vê um vidrão lá, você passa. Então, mas foi muito pior que eu fiz. Só pra você, pelo menos, pegar no sono e pro dia seguinte não ficar dopada, enfim, beleza. Aí foi 1 noite, 2 noites, aí chegou o final de semana, que eu não tinha que sair de casa, né? Então eu tava ali com aquele monte de problema. Não precisava do medicamento. E que eu queria dormir pra não viver os problemas, só que eu tinha uma criança de 2 anos que pulava, gritava, saltava, aí eu falei, quer saber? Se eu sou 4 gotas, ele é 2 gotas, aí 4 gotas eu, 2 gotas, porque lá tava escrito uso adulto e pediátrico. Você já medicou seu filho. Porque assim, não tem como eu dormir e deixar a criança lá. Aí eu fiz isso. Quando eu acordei, eu falei, Você fez isso uma vez. Foi. Eu falei assim, cara, aonde que eu tô? Eu não preciso disso, eu não quero isso pra minha vida. Aí joguei o remédio no lixo, porque eu falei, se eu tiver esse remédio aqui e eu entender que o sono vai ser uma fuga pra mim, toda vez eu vou fazer isso. E olha, eu fazer comigo é uma coisa. Agora, dar 2 gotinhas pro meu filho. Só que, Débora, tem que lembrar quem assiste, né? Quem tá ouvindo. Que são pessoas e pessoas. Exatamente. Tem gente que não pode largar assim de mão na outra. Não. Mas e eu continuei fazendo acompanhamento médico. Foi uma coisa muito recente. Foi no começo, assim. E aí eu falei, eu não quero, dessa forma eu não quero. E aí foi quando a gente entrou com outro tipo de medicamento, não, indutor do sono. Mas eu tô falando de um momento que, embora eu fiz uma coisa que não era legal, eu tava lúcida. Imagina essas pessoas que têm o grau de... dopada, chapada, que não conseguem lidar de uma tal forma que fazem coisas piores do que isso. Por isso que a terapia alternativa, que você partilha dela, né? Ela é muito bacana, que realmente o nome já diz, né? Terapia alternativa. Ela te dá alternativas ao convencional, ao alopático, e geralmente são ervas naturais, aromáticas, que nem você está falando. E no seu caso resolveu muito bem.
lá. Só pra galera Claro. de casa também, terapia integrativa. Na faculdade a gente aprendeu isso porque a alternativa ela sugere que você está escolhendo entre a medicina normal e a terapia ali. Então a gente Perdão, fala não era integrativa terapia pra alternativa que eu ia juntar. falar, era medicina alternativa. Medicina alternativa. Então, a integrativa ali é exatamente isso. E foi isso que eu comecei desde aquela fase, comecei a estudar mais e realmente falei, não, eu vou me jogar nisso, vou aprender melhor o que está acontecendo comigo, porque eu não quero mais ficar assim, não tô mais, parece que distorce realmente a visão, né? E um dos sintomas que você falou que eu sentia, que foi curioso, porque fazia tantos anos, às vezes é até difícil de lembrar, né, daquela fase, mas eu revivi um pouco disso na depressão pós-parto, parece que distorce a nossa visão da realidade mesmo. Parece que tudo fica triste. Você nada mais... Você perde o prazer em coisas que você adorava, amava. E eu ficava na cama o dia todo. Eu não tinha vontade de Você levantar. estava na escola nessa época? Não, agora na depressão na pós-parto. pós-parto, Isso. tá. E aí eu relembrei daquela época que era exatamente isso. Eu não tinha mais essa vontade. E eu falava, meu marido, ele tentava entender, né? Porque ele Quem nunca teve, não... Não, É difícil. E eu chorava muito, eu tava muito estressada. Era tudo uma mudança, né? Então eu tentava falar pra ele, eu falava, parece que a minha visão da realidade tá distorcida. Não, Mas isso que é exatamente A isso. doutora Letícia deu um exemplo muito legal, que era o vidro preto. Lembra? Que ela fala... Relembre. Ela explica assim, imagine que você tá... o mundo tá acontecendo lá fora. E aí, quando você tá com depressão, Lembrei. quando você tá... É como se subisse um vidro preto. Você não consegue Exatamente enxergar isso. o que tem lá fora. E conforme você vai tratando, aí o vidro vai abaixando um pouquinho, bem lento. E aí, hora você vê só uma frestinha e vai abrindo, e você consegue Respira. voltar a enxergar a realidade que É. você enxergava lá atrás. Porque a visão de quem está depressivo, de quem está com algum problema mental, ela é totalmente distorcida. As pessoas estão, às vezes, ali em Paris, um casal em Paris. Vai, um tá deprimido, o outro não. Um tá falando, eu tô em Paris, cara. O outro quer voltar pra Olha, casa. o outro fala, que merda, cara, eu tô em Paris. É Você exatamente. tava em Não Floripa tem a quando você mesma teve, visão. não foi? Você Aham. morou e lá todo mundo fala que é o paraíso, né? É o lugar perfeito, é maravilhoso. Mas Não Temos é o duas local. pessoas de Floripa aqui hoje, ó, eles Ah, é? podem dizer. lá é demais. Beleza. Eles moram em Floripa. Mora em Floripa. Não, lá é delicioso. E realmente a visão fica assim distorcida. E dessa última vez, também conversando com os médicos, né, explicava, eles sabiam de tudo, acompanhando com psicóloga desde antes da gravidez, tudo mais, a gente estava conversando. E aí chegou um ponto que ela falou, Érica, vamos para medicação? O que você acha sobre, né? Sempre perguntando. Você amamentava ainda? Amamento ainda. Isso. Ah, E aí eu quase fui, cheguei a pegar a receita, só que eu falei, quer saber, antes de ir para isso, eu vou me jogar de novo nesses estudos e nessa parte integrativa e vou ver o que dá. Se realmente não der uma melhorada, aí eu passo esse período tomando, porque tem pessoas que realmente vão precisar e tá tudo bem também, é só uma fase, vai, toma os remédios, vai passar. E aí foi o que eu fiz. Aí aos pouquinhos também continuei com a psicóloga, voltei fazendo as coisinhas, higiene do sono melhores, conversei muito com a minha psicóloga, Sim. porque eu tava acordando muito tarde, indo dormir tarde, né? Putz, isso é horrível. Troca, Entra num a gente ciclo troca. O vicioso. nosso corpo tem algo físico que a gente precisa acordar cedo e dormir cedo. Isso é algo. E ela falou, Érica, vamos estipular o horário melhor para você acordar, mesmo que faça um esforcinho a mais, e a hora sim. mais cedo para você dormir, para ajudar o teu corpo. E aí eu fui fazendo esse... É muito difícil, né, fazer essa troca. E a cama demais. puxa, A né? troca Quando não, a você tá volta. zoado, fazer a puta, volta, né? né? Fazer a volta desse voltar momento que você tá. pro eixo. Falam que o pessoal do interior, eles vivem melhor por causa do sono. Vocês já ouviram Muito, isso? é óbvio. Mas a Não. pessoa... Sim, rola isso porque a pessoa dorme cedo. Tipo, não tem aquele ditado, acorda com as galinhas. Acorda Aham. cedinho, É a acorda melhor com o coisa. sol, com o sol É. raiando, é. O Ayurveda, ele fala muito isso, né? A gente tem Quem? isso na Ayurveda, que é a medicina indiana. A Ayurveda. O gente- dosha, né? Isso. É, Aham. eu sigo uma menina na internet que fala muito sobre isso. E Vai, aí ela vou faz a atrás. alimentação de acordo com o seu dosha. É dosha que chama? Isso, doshas, isso. E A gente aí você tem- consegue fazer esse equilíbrio do corpo, né? O que é dosha, Zé? A gente tem isso na faculdade de terapias integrativas, né? A gente estuda o Ayurveda e ele fala que realmente a gente tem, todas as pessoas têm esses 3 doshas que nada mais são do que a junção ali dos elementos que são assim guiando os nossos órgãos ali e tudo mais, né? Então cada pessoa vai ter um dosha predominante. Predominante, é Isso, isso. tem o Vata, Kapha e Pitta.
Então, cada um desses tem características predominantes. Aí tem o Ayurveda, trabalha muito com a dietoterapia, que são alimentos, né, certos, e a parte da rotina mesmo. Sim. Acordar num horário que ali junto com o sol e dormir mais cedo. Isso faz total diferença. Circadiano, Isso é muito importante, assim. Não, faz total diferença. Total diferença. Total. E para a pessoa que tá com depressão, um caminho é realmente se jogar nisso, sabe? Tipo, porque eu me relembrando da minha fase ali, você não tem vontade, né, de fazer mais nada. Não tem. Você só quer ficar no Dormir quarto. Dormir é a melhor sem solução. Luz de preferência, né? E aí dói o corpo, porque Nossa, aquele efeito sofá, né? Que você, onde foda. encosta, você deita, aí é uma dor no corpo, aí é aquele mal-estar, aquele sono infinito, não tem vontade de viver. Ai, gente, olha, Deus me livre. Nós três, né? Por isso que tá rolando o papo. O Eu Também é justamente isso. A proposta do programa, a proposta do podcast é essa. É um eu também acolhedor. Tipo, você passou, eu também, a Débora também. E alguém que está passando. E não tem a outra pessoa do lado para falar. E não ter vergonha, Sim. né? Exatamente. As pessoas hoje têm muito tabu. Eu sempre comento aqui, quando eu falo, eu vou no psiquiatra, tô medicada, isso, aquilo. Ai, você vai no psiquiatra? Gente, eu vou no psiquiatra. Acho que é coisa de outro planeta. Não é. Se todo mundo fosse... Se a saúde mental fosse falada, por exemplo, nas escolas, eu acredito, eu tenho certeza que as crianças cresceriam muito melhor. Não tem como, uma matéria de saúde mental. Tem não sei, uma matéria, sei lá, uma hora do dia, uma vez por semana. Incrível. Pra pôr as crianças, né, adolescentes também, em roda pra trocar ideia, pra conversar. Vai tirar daquele... E às vezes as pessoas... Uma atrás da outra, a professora lá na frente, lá de cima, às vezes as pessoas pensam que não tem esses sintomas de desânimo, angústia. Ai, tá tudo bem, minha saúde mental tá em dia, mas tá lá, com o corpo todo empelotado, o cabelo caindo. Sim. Ai, eu não sinto essas coisas aí, não tem problema com saúde mental. E o estresse tá de outra forma. Então, cada pessoa, quando não tá bem, quando não tá num momento legal, o corpo vai reagir de uma forma. Sim. Você pode desenvolver uma doença intestinal, sei lá, várias coisas. Estomacal, intestinal. Exato. O corpo vai reagir de alguma forma. Isso, e acha que tá tudo bem. Não, imagina, eu tô ótima, tô maravilhosa. Às vezes eu dou umas piscadas. O dedo, assim, você já viu? Já ficou com o dedo assim, tremendo? Parado, assim, ó. Falam que quando eu falo, eu fecho... Nossa, assim. Dá um tremendo, né? Dá uma tremedeirinha. Dá um tremelique. Isso é a ansiedade que tá ali a mais, o estresse que tá ali a a mais. Meu Deus. O corpo, ele vai mostrando pra gente o que tá acontecendo, né? Ele é o último estágio ali. Então, tudo que vai saindo no corpo é porque interiormente a gente tá... Já tá ruim. Tá alguma coisa acontecendo, ele tá te mostrando. Sim, o corpo fala. Érica, e seus amigos, a galera, sua turma lá, eles pedem ajuda pra você por saber que você é dessa área? Eu acho que também um dos motivos de eu ir para essa parte das terapias integrativas é realmente que muitas amigas vinham e conversar e pedir conselho. Ajudou muita gente. Então eu sempre e eu tenho paciência para ensinar, para mostrar, sabe? E eu acho que eu tenho muita empatia no sentido de parece que eu consigo me colocar muito no lugar da pessoa, o que ela tá sentindo. Então eu consigo ali talvez levar esse melhor, sabe, mas você é super calma mesmo, olha. Obrigada. Eu tava agitadérrima quando cheguei hoje, lá, não tava? Passa uma vibe boa. Agora eu já tô aqui. Atualmente, o que você faz pra manter essa plenitude sua? Ela é ela. Não, nem sempre foi assim. Jura? Não é possível. Não, teve não fases acredito. da minha vida que vai Agitado. lá em cima. Muita a raiva, né? Aquela raiva mais explosiva. Sim. Então, esse foi até um caminho nessa vida que eu me propus a trabalhar isso, assim. Até por isso que eu acho que tô na minha profissão e estudando as coisas que eu estudo realmente para evoluir nesse sentido, né? Você atende presencial ou faz online? À distância, Tá 100% online? Isso, Tá. Como tô com o bebezinho até em com o casa, neném, imagina. então agora, e tô voltando bem aos poucos também, assim. Então agora o que eu pego mais na questão que você falou é meditação. Que a meditação pra mim consegue? É o caminho, consigo. Eu ensino até, inclusive, sobre meditação. Que legal. Que foi da minha parte lá dos 15 anos que eu tive a depressão, foi mais o que me tirou disso tudo, foi a meditação. Que me trouxe autoconhecimento, que me levou a novos caminhos, a conhecer as pessoas certas, foi meditar. Então, realmente, no começo eu não sabia, não entendia. Realmente é uma coisa que na hora ali, você vai fechar os olhos, se a gente não tem muita experiência, não dá, fica sem paciência. Não, pra mim, pediu pra fechar o olho e não ver o que tá acontecendo mas, por exemplo, fora, uma oração, não consigo. Você não rola de olho fechado? Você faz? Depende, se eu tô sozinha no meu quarto. Aí na minha você ajoelha, Agora,
tudo que foge do meu controle, assim. Inclusive, é um dos lugares que eu menos concentro na igreja, assim. Porque tá todo mundo... Muita gente, muita agitação. Eu até, às vezes, presto atenção no que tá falando, mas eu dou umas dispersadas. E a cabeça vai longe. Vai muito, vai muito. E eu me pego prestando atenção e vendo umas coisas, assim, meio bizarras, que depois eu chego em casa... Olha a camiseta do pastor. Não, mas não é nem pela minha falta de concentração mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo concentrar de jeito nenhum. Muita dificuldade. E aí eu tenho o hiperfoco também, que é uma coisa que... É 880. Exatamente. E aí, quando eu cismo numa coisa, eu vou lá e fico... Mas eu tenho muita dificuldade. Fechar o olho, esquece, não. Pelo amor. Minha cabeça vai e volta a vários lugares. Sim. As meditações que você fala, Erika, seria o quê? É uma oração? Isso se chama meditação guiada. E falando da igreja, foi lá que eu comecei realmente a pegar mais essa parte. Porque realmente tem a parte do louvor, das orações, que você fecha os olhos e você fica ali prestando atenção no que está acontecendo ali em você, nas palavras que está sendo, e ali já é um momento de meditação, né? Só muda o termo. Cada um vai uma reza, uma oração. A gente fala muito sobre isso, são vários tipos de meditar, né? Então cada um tem que encontrar a forma que para você que eu já ouvi várias pessoas falando o que é meditar. Uhum. Então, para mim, Rafael, meditar é ajoelho de manhã, às vezes ajoelho, às vezes não, fazer uma oração. Eu e Deus, eu fecho o olho, porque eu consigo me concentrar no que eu estou pensando. Se eu estou de olho aberto, eu passo cachorro, passo passarinho. Então, ajoelhei, orei, para mim já meditei. E aí, o meu dia é diferente. Com certeza. Muito. Com certeza. Quando eu não faço isso, desculpa te cortar, quando eu não faço isso de dia, é diferente. Não vou falar meu dia é uma merda, mas é diferente. É diferente. Eu gosto disso, faço isso, eu tenho o meu momento, que eu gosto que seja de manhã, inclusive, mas eu não considero isso como uma meditação, isso pra mim é primícia, entendeu? Pela minha crença, pelas coisas que eu acredito, então eu gosto de ter esse meu momento de reflexão, de entender, de ler uma mensagem, de refletir sobre algumas coisas, esse é o meu momento. O que eu considero como meditação é algo que eu faça sozinha, que eu me desligue de qualquer coisa ali e fique ali. E foca o pensamento em algo. Num foco... Você e seu mundo. Sem aquela cabeça... Os pensamentos antigamente eu ia caminhar na praia, eu tinha que colocar alarme, né, pra voltar, porque senão eu ia embora. E eu fazia isso com mais frequência, inclusive hoje eu sinto falta. Eu colocava uma música super alta e ia fazer. Mas faz tempo que você não vai. Faz. Tá fora de forma. Tô. Mas não tanto quanto você, com a sua barriga caindo da calça. A minha, pelo menos, tá dentro. Débora pode falar que ela ia ficar brava. Olha, meu foco. Volta a andar, Débora. Hiperfoco também, ela perde fácil. Ou eu ia, sei lá, pra uma academia e fazer escada. Ficava 1 hora também com o meu som super alto. E foram as coisas que, quando eu tive a ansiedade, as crises grandes de ansiedade, eu perdi o prazer de fazer essas coisas. Eu já não fazia coisas assim que me faziam bem, que me conectava comigo mesma, que me deixava meditar, entendeu? Era sempre uma cabeça, pensamento acelerado, muito medo de muitas coisas bizarras, assim. Uhum. E realmente, isso é uma maneira de meditar também, era um momento só seu ali, né? A gente tem muitos tipos de meditação. A meditação guiada, por exemplo, é a que eu mais gosto e é a que eu mais indico para quem, igual você, não consegue se concentrar ali. Porque é uma pessoa que ela vai falando e aí você vai fazendo o que ela tá pedindo. Meditação guiada. Então você tem uma orientação, né? Você tem alguma coisa a seguir. Se deixar muito vago, não Exatamente. Porque aí você vai o quê? Aos pouquinhos focando e aprendendo a focar melhor. É óbvio, é uma prática. Meditar é uma prática. Então é um pouquinho por dia, você vai colocando isso e vai conseguindo. E tem a meditação de atenção plena. É algo que eu acho que todo mundo deveria incluir aí, porque por exemplo, isso eu aprendi muito no livro O Poder do Agora, não sei se você Como chama? Atenção plena. Atenção plena. Porque na maioria, no nosso dia a dia, a gente está pensando ou em algo no futuro, ou em algo do passado. Isso gera ansiedade, isso gera N problemas. Pouquíssimo momento do dia a gente está realmente presente no agora. A gente está não é nem sem pensar em nada, porque nossos pensamentos estão ali o tempo todo. Eles são fluxo, mas sem se envolver com eles e prestando atenção no que está acontecendo. É como conversar com alguém, mas sua cabeça está lá. Você está ouvindo a pessoa... Só de corpo presente. Exato, mas os pensamentos estão lá. Então, eu não consigo ouvir 100%. Exato. Isso é um treino também.
É você estar presente no agora, porque isso que a gente está perdendo o que tem de mais importante, que é o nosso presente, que é o momento de agora. Então, tudo que a gente for fazer é tentar estar mais presente. Então, vou tomar essa xícara de água, presta atenção no que você está fazendo. Você não precisa estar pensando em algo agora, no passado, no presente. O passado já foi, né? Serve para experiência. A gente tem que sair um pouco mais de lá. E o futuro também ainda pega os momentos certos para sentar, organizar. Né? Não dá para controlar nenhum. Eu fiz um curso de inteligência emocional uma vez, que uma das atividades era pegar um chocolate e eu não lembro exatamente, tá? Mas tinha um ritual para você comer esse chocolate, que era isso, foi o que ela falou. Pega o negócio, olha, entende. E aí eu trago pela ansiedade. Às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa, cara, quando eu vejo, eu já terminei de comer. O chocolate, eu não apreciou. nem senti o gosto, porque exatamente. eu engoli, eu não tava vivendo ali. E aí tem esse exercício de você ter que pegar um chocolate, abrir a embalagem, olhar para a embalagem. Todo dia não dá para fazer isso, né? Não, mas é aquilo, é só para exemplificar como que você, às vezes, faz as coisas no automático, faz por fazer. No automático, exato. E você nem curtiu o momento que já passou, não tá curtindo algo que tá acontecendo e fica se preocupando com uma coisa que às vezes vai acontecer nem é do jeito que você planejou. Você tá pensando em outro momento, mas tá perdendo o momento de agora, que é o único que realmente existe, que é o que tá acontecendo. Então, pega a xícara, presta atenção na água, na temperatura, no que você tá sentindo, sabe? Tá conversando com alguém, ouve mesmo aquela pessoa. Presta atenção, né? Até questão de educação. Esteja presente. Tá lavando uma louça, presta atenção na louça, sabe? Ai, não, isso não dá. Às vezes é um pouco difícil. Aí, o que eu faço ali, eu tô sempre com uma afirmação, vou pensando em algumas coisas de gratidão, que também me ajudaram bastante nesse período. Coisas para ser grato mesmo, mas isso você vai aprendendo a, não é nem controlar os pensamentos, mas é ser amigo mais ali da sua mente, porque a nossa mente, ela pode ser nossa maior amiga, e a como ela pode ser a pior inimiga. A nossa cabeça leva a gente a lugares... Então, essas pequenas coisinhas que são coisinhas que a gente consegue incluir no dia a dia, elas vão ajudando a gente a realmente voltar a ser amigo da nossa mente ali, sabe? A não deixar os nossos pensamentos dominarem. Exatamente. Perfeito. E hoje em dia você se sente 100% curada? Vamos pegar o pós-parto, que é a mais recente. Ah, com certeza. Do que eu tava, assim, não tem palavra. E o tempo todo cuidando, né? O tempo todo cuidando. Eu tenho meus hábitos, assim, que eu não abro mão, né? A meditação, um pouquinho ali por dia. É óbvio, não é uma coisa, assim, disciplina de monge, né? Mas sempre que eu posso, é um tempinho ali da meditação. A gratidão, que pra mim é algo extremamente importante, porque a gente tá o tempo todo pensando... E pensa nos problemas, e fica reclamando daquelas coisas, e fica julgando. Então, o momento de gratidão, realmente, a gente voltar a fazer o foco nas coisas boas, no que tá dando certo, na nossa saúde. Pô, tô andando, eu tô enxergando, é uma coisa boa. Isso é muito bom. Tão simples, que às vezes a gente esquece de agradecer. Do básico, né? E às vezes a gente fica, não tenho nada pra ser grato hoje, nada especial aconteceu. Você acordou? Então, você acordou, sabe? Você pode ver o sorriso do seu filho, só essas pequenas coisinhas. Então, agora eu tô com um livro da Márcia, posso falar? Pode, claro. Da Márcia Luz, ela é uma psicóloga, e ela tem esse livro que chama Milagre da Gratidão, e pra mim ele é fantástico, porque todos os dias ela traz um motivo onde você, por exemplo, gratidão pelos momentos em família, sei lá, gratidão pelos olhos, daí tem um textinho, e ela fala, agora você escreve o motivo pelo qual você é grato pelos seus olhos, e mais 9 motivos pelos quais você é grato hoje. Então, todos os dias você vai ter aqueles 5 minutos do seu dia. O que é 5 minutos? É um livro que tem uma mensagem diária, é isso? É uma mensagem diária, isso. É como um diário mesmo, porque aí tem a mensagem e tem a página pra você escrever ali. Eu tô reescrevendo, peguei um caderninho à parte pra fazer. Ah, que legal. Eu sento ali, então, hoje, tô feliz porque conversei com tal pessoa, tô feliz porque eu acordei e vi o sorriso do meu filho, que é algo que eu sempre agradeço. Tô feliz porque eu tô andando, tô feliz porque eu não tô, sabe? Que eu tô e quantos aqui. dias são? Tem quantos dias? Ai, aquele livro lá, acho que são uns 2 meses, assim. Ah, legal. Eu tô fazendo de 40 dias do David, tu já fez? Não? Como que funciona? Do David Leonardo? É uma reflexão diária também. Eu vi que você posta umas paradas, mas eu pensei que era aleatório, assim. Não, é uma mensagem, é uma devocional. Só que tem uma reflexão, entendeu? E aí é mais ou menos isso. Um dia sobre gratidão, um dia sobre... Cada dia é um tema. Cada dia é um tema. David Leonardo é sensacional, ele é bem bom. Dele. E aí, eu conheço. É bem legal, bem legal. É um cara que tem uma linguagem que ele trouxe... Ele quebrou um pouco o estigma de falar de Deus
Tá. para as pessoas, porque hoje você pensa, igreja, pastor, babá, já tem um estereótipo criado, né? O cara que chutou a santa, o cara que não sei o quê, o cara que é chato, o cara que é bitolado, o cara que é isso, o cara que é aquilo. E eu sou cristã desde que eu me conheço por gente, assim. E é muito. Eu sempre sofri muito preconceito, porque, é porque eu sou cristã. As pessoas já falavam um monte de coisa. E eu trouxe isso como meta de vida, sabe? Eu quero que as pessoas olhem pra mim, olhem pra minha família e enxerguem Deus, independente da roupa que eu uso, independente do meu cabelo, se eu tenho tatuagem, se eu não tenho, do meu esmalte. Que isso, a gente que vem da igreja de muito tempo, lá dos conservadores, enfim. Isso pega, né? Já entra um outro assunto. E aí eu gosto muito desse lance da linguagem, porque as pessoas precisam olhar para mim e enxergar Deus, independente da religião, lógico. Exatamente. E ele trouxe essa forma desconstruída das pessoas enxergarem e ouvir falar de Deus. Tanto que multidões param para ouvir ele, entendeu? Despretensiosamente ele começa a falar ali de uma forma e daqui a pouco você tá vendo, cara, e é isso, e no fim ele sempre tem uma mensagem, tem um versículo bíblico e você entende e enxerga Deus na vida dele por conta da linguagem que ele usa. E acaba entendendo o lance que a gente falou de concentrar no negócio. Exato. E ser grato e tal. Exatamente. Então, o livro você tá praticando, né? Isso, E, nós estamos caminhando para os finalmente, mas antes eu gostaria que você falasse um pouco Você tem uma ONG, você é embaixadora? Isso, da ONG Passos da Criança, que é lá de Curitiba. E é feito um trabalho em crianças de vulnerabilidade social da Vila Torres, que é uma comunidade lá em Curitiba. Isso. Então a gente procura sempre colocar arte, cultura, música para essas crianças. Que legal. Elas tenham esse contato e que elas possam ser adultos aí mais realizados, possam realmente ter essa oportunidade, né? Porque ali na infância que muita coisa acontece. Então, na primeira infância. Qual que é o Instagram dela? @PassosCriança. Passos Criança. Tudo junto. Tudo junto. Passos Criança, né? Isso, Crianca. Exatamente. @Passos Criança. Você, quando você era pequena, você era de lá, dessa comunidade? Não. Tá. E por que você quis fazer? Por que você quis ser embaixadora, tocar ONG? Eu acho que ajudar essa causa, assim, com as crianças, que é a parte da infância que a gente mais pode realmente ou ir pra frente na fase adulta ou realmente levar vários traumas, foi algo que realmente mexeu muito comigo, assim, sabe? Então já era de um grupo de amigos que já tava trabalhando nessa ONG, que a gente estudou juntos e a gente meio que vai ser legal, vamos pra frente. Então, através das minhas redes sociais, a gente sempre tenta trazer pessoas para conhecer o projeto. Que legal. Para poder fazer as doações, porque eles vivem de doações, né? Sim. E ajudar mesmo essas crianças para que Qual elas a faixa etária das crianças? São órfãs, abandonadas? Não, elas vivem com as famílias. De vulnerabilidade. Isso. E aí vocês auxiliam. Isso, exatamente. Como que é Torres? Isso, Vila Torres. Vila Torres é o nome lá em Curitiba. da comunidade. Isso. Então, quem quiser ajudar, quem quiser participar, pode também? Pode. Nossa, vai ser incrível. Super bem-vindos. Professores, acredito que sejam bem-vindos, né? Professor de música, de esporte. Com certeza, pessoal, vai ser incrível. As crianças, assim, vão ficar muito felizes. Já temos crianças que foram transformadas, né? Que a ONG tem aí seus 17 anos. Nossa, então, já tem crianças que se transformaram em adultos, né, pela fase e que foram crianças, transformadas realmente por esse trabalho. Então, qualquer ajuda, qualquer pessoa que sentir no coração de estar participando vai ser maravilhoso. Perfeito. Perfeitíssimo. Algo mais, meu parceiro? Sim, vou pedir pra Nossa, hoje eu tô muito calma. Ela deu calma pra nós. Mas é o que ela falou, que realmente aquilo da presença de Deus é realmente quando a gente tá com essa presença, e independente da religião, do que você acredita, mas Deus tá presente em todos os lugares, em todos os seres, né? 2 ou 3 pessoas falando isso, né? Que vai contaminar. Mas aqui a convidada, ela é Você nem fez umas piadinhas calma. hoje, ficou bravinho com as piadinhas. Eu fiquei bravo? Tudo... Não. Se liga, eu vou te zoar offline. Você não tá namorando, não vai brigar com a sua namorada e vir aqui brigado, hein? Não. Misericórdia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha lá, tá vendo? Já tá muito sério. Eu sou a convidada, tem que manter o nível, Débora. A Débora é maluqueira, ela quer cuspir na mesa. Enfim. Zona Sul. Ô, Érica, só pra finalizar, posso pedir alguém que tá passando por alguma dificuldade envolvendo saúde mental? Sim. O que você passou? A depressão, vamos lá, depressão e pânico. Qual a mensagem que você gostaria de passar? Gente, é uma fase, por mais que pareça que não vai ter fim, que agora tá muito difícil, pela minha experiência e por muitas pessoas que também já passaram por isso,
vai passar, é uma fase, tenha paciência, seja gentil com você, peça ajuda, não tem nada de errado em pedir ajuda, muito pelo contrário, tá todo mundo aí precisando de uma ajuda e às vezes não pede, né? Então, procure também a ajuda dos familiares, de um psicólogo. Tem psicólogos gratuitos, tem muita Sim. gente que não vai porque acha que vai ser caro e tudo mais. Tem como. E procure as terapias alternativas também. Comece aí, lá nas minhas redes sociais, inclusive, eu trago isso, de como colocar a gratidão no dia a dia, de colocar a meditação. Então, esses pequenos hábitos vão mudando. E a religião também é um caminho para quem Espiritualidade. tá... Exatamente isso. É só uma observação. Quando eu tentei tirar minha vida lá em Florianópolis, eu fui... Por algum momento, eu decidi andar na rua um pouco antes de fazer qualquer coisa e eu parei numa bola de neve e assisti um culto. Até chegou a ficar Nossa, nervosa. eu fiquei arrepiada também agora. Eu vou lá também. Só que não é de São Paulo. E assim, foi um dia que foi decisivo na minha vida. E então a religião, Deus está presente, independente da religião. Ele pode te salvar, pode te ajudar. E pode te ajudar, com certeza. Então, você não tá sozinho. Tem muitas pessoas passando por isso também, sabe? E vai passar. A gente é um processo e vai te fortalecer. Isso eu tenho certeza. Então, tenha paciência e continue aqui. Porque é aqui que a gente vai evoluir, vai mudar as coisas. Muito obrigado. Muito bem. As suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar? No Instagram, erica.torquato, com 2 T's no final. E no TikTok, Erica TQ. Erika TQ. Isso. É Erika Legal. CA, com CA, né? CA, normal. ERICA. Ponto Torquato com 2 T's. Isso. E, falando em Instagram, também estamos no Instagram como eutbm.podcast. Pode chamar nós se precisar, se quiser trocar uma ideia. O Rafa responde. Eu respondo, ou a Débora, dependendo do dia, dependendo da pessoa, que a Débora dá uma peneirada. Mentira, não fazemos acepção de pessoas. E sabe o que é bacana? Tem gente que pergunta, já aconteceu, não sei se você chegou a ver, perguntando indicação de psicólogo ou psiquiatra ou terapeuta, e a gente consegue direcionar, Sim. dependendo da cidade que você tiver. E hoje em dia, com o virtual também, você consegue fazer uma terapia de qualquer lugar do mundo. Então, entre em contato conosco também, eutbm.podcast. Estamos no Spotify e Estamos no YouTube. Spotify, gente, uma vitória! Posso pedir um favor pra vocês? Inscrevam-se no nosso canal. Dê forças pra gente continuar ajudando quem tá precisando. Exatamente. Um tema muito, né, tabu. Tem Curte podcast o de vídeo. tudo que é fofoca, né? Fala de tudo que é assunto e não fala de saúde mental. Exato, exatamente. Nós chegamos na frente, então estamos aí. Eu também podcast, curta, compartilha, toda segunda-feira às 21 horas. Beleza? Beleza, obrigada, viu, Rafa? Hoje você tava maravilhoso. De nada. Só que não. Eu sou maravilhoso. Tchau. Mentira.